tarde a todos. Alô. Silver. Boa tarde a todos e a todas. E quero agradecer o honroso convite para estar aqui, agradecer ao escritório da Unesco no Brasil pela iniciativa, pelo generoso convite, cumprimentar os meus parceiros de mesa, a professora Nilma Gomes, o professor José Eustáquio de Brito, a professora Rosalina Silva, meu colega advogado, doutor Antônio Mário, representando a Secretaria de Diversidade do MEC. Não posso deixar de mencionar um agradecimento muito especial ao professor Walter Silvério, que coordenou essa empreitada e nos brindou com essa obra, que é um marco na luta por igualdade no Brasil. Cumprimentar o professor Cabegueri Mananga, que bravamente está resistindo aí no final do auditório, lamentar por não ter ouvido a sua intervenção. Cumprimentar o professor Renato Emerson, pela brilhante exposição que fez aqui, o meu querido amigo Luiz Alberto Gonçalves, não é, que dizia para ele que lamento não pertencer à tribo dele, porque não pude ter o brilhantismo que ele tem e não pude permanecer jovem ad infinito, porque eu fico anos sem ver o Luiz Alberto, ele está sempre, não é, com a mesma pele, a mesma expressão e tal. Às vezes eu fico passando a mão um pouco nele para ver se eu pego um pouquinho do axé e fico algum tempo aí com essa aparência cinquentona e tal. Cumprimentar a professora Patrícia Santana, uma parceira de muitos anos, da época que o CERT veio aqui em 96 assinar o primeiro contrato de prestação de serviço com órgão público no treinamento de educadores. A Patrícia Santana já era uma educadora comprometida com esse tema, uma parceira do CERT até hoje. E o professor Miguel Arroio, a quem eu farei uma homenagem especial daqui a alguns dias, no dia 26, quando nós vamos, aqui nesse auditório, realizar um evento sobre educação infantil. Quando eu troquei algumas ideias com Nilma, eu não sabia, eu deveria já ter esperado, mas eu não sabia que ela ia tornar inútil a minha vida aqui em Belo Horizonte. Se eu soubesse que era para ter esse desempenho, de tornar sem sentido a minha presença aqui, eu não teria conversado com ela tantas vezes, etc., passado tantos textos, porque eu fico aqui imaginando duas coisas. Primeiro, que eu sempre fui muito ligado à retórica, eu aprendi a ler muito cedo, eu sempre fui muito ligado à coisa da palavra, e eu já ouvi muitas mulheres negras de várias nacionalidades falarem em público, e eu não conheço uma mulher com essa retórica devastadora que você tem. Devastadora. Devastadora. Eu dou graças ao orixás que você é educadora, porque se você fosse advogada, eu não ia ter como tirar o pão do Caiolê. Realmente é um negócio impressionante. Se eu tivesse algum juízo, eu me despediria agora, nesse momento e tal, depois de que, olha, está tudo tão maravilhoso, eu vou embora para São Paulo, mas eu preciso fazer jus aí à passagem e ao hotel que a Unesco me mandou, esse aqui, não é? E eu quero, então, destacar com vocês algumas contribuições que o chamado direito educacional, que eu tenho pensado sobre isso, tenho estudado sobre isso, estou publicando, em breve, com o apoio financeiro da Unesco, nós vamos publicar um texto sobre isso, e eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que poderão agregar algo, não é? Quer dizer, a minha esperança é que o que eu vou dizer aqui possa agregar alguma coisa ao que já foi dito, não é? A primeira questão que eu chamarei, eu acho que eu vou ter que ficar... É possível. Há um microfone sem... Show.
primeira observação que eu faria é que a Constituição Federal, que é o principal alinhamento, principal norte jurídico que a política educacional deve obedecer, em função do princípio da autonomia, a Constituição Federal tangenciou a matéria dos conteúdos curriculares. Mas a Constituição Federal faz 4 referências a conteúdos curriculares. Vou pedir a mesa para não me deixar sozinho aqui. A Nilma já esvazia a minha fala. Agora vocês esvaziam a minha mesa. Há 4 conteúdos curriculares previstos na Constituição. O ensino religioso, de matrícula facultativa, que agora o CNE vai se debruçar, e o Conselho Municipal de Educação do Rio de Janeiro tomou uma decisão, inclusive meu juízo, audaciosa em relação a isso. A educação ambiental, que é meramente indicativa, o ensino da língua portuguesa, obviamente obrigatório, e uma formulação que é esta do artigo 342, parágrafo 1º. O ensino da história do Brasil levará em conta. Na verdade, a formulação original era: o ensino da história do Brasil levará em conta a contribuição dos povos negros e indígenas, porque isto foi uma deliberação de uma convenção havida em Brasília, em 1986, presidida pelo filósofo Marco Antônio Cardoso, realizada pelo MNU, e o MNU deliberou uma pauta de reivindicações, e nesta pauta de reivindicações, um dos pontos endereçados aos constituintes era o ensino da história levará em consideração a contribuição dos povos africanos e indígenas. Então, isso inclusive recupera a temática, a inclusão deste conteúdo curricular, um raro conteúdo curricular que consta na Constituição de 88, como uma conquista social, uma conquista política do movimento negro, que levou 15 anos para ser regulamentada. E com certeza porque havia um governo, instalado um governo com abertura para esse tema. Mas a conquista, ela é de 1988. Ela é de 5 de outubro de 1988. Portanto, não é de 2003 que este tema está na agenda do movimento negro, nem dos pesquisadores. Não é à toa que este tema tem o volume de contribuições que tem. Porque isso está na agenda há muito tempo. Bom, vamos em frente. Esta questão deste conteúdo especial, ela fez com que já no texto original, eu vou precisar de ajuda aqui, eu não quero dar vexame com esse negócio, porque um mineirinho lá de Três Corações tem muita dificuldade com essa tecnologia. Mas eu queria que aparecesse o artigo 26 original da LDB. Porque o artigo 26 original da LDB, antes da sua alteração, que incluiu o 26A e o 79B, já previa que o ensino deveria levar em consideração a participação da população de matriz indígena, africana e europeia. Isto no texto original da Constituição de 1986. 1986, no texto original. Aí, em 2003, surge a lei, incluindo o 26A, tornando obrigatório e tal. E até essa semana, no lançamento da História Geral de África em São Paulo, alguém disse: mas não alcança a educação infantil. Não é verdade. O artigo, primeiro, porque é previsão constitucional. Segundo, porque o artigo 26A da redação original da LDB já previa o ensino da história e da cultura africana, indígena e europeia. Terceiro, porque mesmo o 26A está no capítulo da educação básica da LDB. Estando no capítulo da educação básica da LDB, compreendendo que a educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e médio, a educação infantil está rigorosamente no campo de incidência desta norma. Inclusive porque ela tem antes, sobretudo, natureza de norma com dignidade constitucional, que se irradia sobre todo o sistema educacional e não apenas sobre o ensino fundamental. Bom, mas eu quero voltar à Constituição para dizer o seguinte: o artigo 205 da Constituição fixa 3
objetivos nucleares para a educação escolar, porque há também uma discussão entre educação social e educação escolar, mas que eu vou, por hora, poupá-los isso aqui. E a LDB impõe ao sistema educacional, à educação formal, um determinado papel em relação à educação informal ou à educação social. Mas em relação à educação escolar, a Constituição fixa 3 objetivos: o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. E eu mandei algumas propostas de emenda para a professora Nilma Lino Gomes apresentar a MPED, porque o Plano Nacional de Educação fixa a atenção no último objetivo constitucionalmente estabelecido para a educação, que é a formação do trabalho. E perde de vista o pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o exercício da cidadania. Por que isso é importante? Porque em qualquer, enfim, há um consenso na Unesco, na ONU, em qualquer deliberação internacional sobre educação, que a educação tem 4 pilares que lhe dão sentido, em termos de transmissão, de formação de pessoas: conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. E o problema é que muitas vezes nós ficamos fixados nos conhecimentos e habilidades e perdemos de vista que valores e atitudes também são escopo internacionalmente e constitucionalmente estabelecidos para a educação formal. Quando eu penso pleno desenvolvimento da pessoa, a LDB dá uma ideia do que seja pleno desenvolvimento da pessoa. Pleno desenvolvimento da pessoa é o desenvolvimento nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. A resolução número 5 de 2009, das diretrizes curriculares da educação infantil, vai se posicionar da seguinte modo em relação a esse pleno desenvolvimento integral, pleno desenvolvimento da pessoa. A identidade étnica, assim como a língua materna, é elemento de constituição da criança. Ou seja, quando eu recupero os objetivos constitucionais da educação, eu resgato o fato de uma educação que ignore as características, até se não fosse conteúdo básico nacional, da base nacional obrigatória. Vocês sabem que a LDB faz a distinção entre o conteúdo básico nacional e o conteúdo complementar. Se não fosse já previsto na Constituição um conteúdo obrigatório e que compõe a base nacional comum, deveria ser adotado, porque quando se refere aos conteúdos complementares, a LDB diz no artigo 29, os conteúdos complementares deverão obedecer às características econômicas e regionais e às características da clientela. Portanto, uma educação que desconsidera a diversidade étnico-racial é uma educação contrária a preceitos elementares da Constituição. Contrária a preceitos elementares da Constituição. É esta dimensão que a professora Nilma brilhantemente resgatou da educação como um direito, que o Miguel ajudava o movimento negro há 25 anos atrás a compreender essa questão da educação como um direito. Como um direito. Nós estamos falando de um direito, estamos falando de um favor, porque ainda há gestores que acreditam que uma política pública embasada em lei como esta torna ali a relação de bondade, de indulgência do gestor quando ele, nos dias páscoos, resolve dar alguma atenção para os pretinhos e para os índios. Não, hoje é um dia páscoo, hoje é dia 13 de maio, especialmente dia 13 de maio e 20 de novembro. É dia 13 de maio e 20 de novembro, chama uns pretinhos, uns índios aqui, para a gente discutir esse tema aí, e nós estamos implementando a LDB. Estamos indo bem, o pessoal vem aqui, aparece, vem até um Rastafari aqui, falando com os alunos e tal. A gente gostou muito disso aí. Quer dizer, uma política pública com base legal, ela redefine os termos da relação da sociedade civil com o Estado. Deixa de ser favor, deixa de ser indulgência, deixa de ser baseado em ética pessoal e passa a ser uma obrigação legal a qual a gestão não tem, frente à qual a gestão não tem a possibilidade de escolher
se ela aplica, se ela implementa ou não implementa. Ela é obrigada a implementar. No CERT, nós temos ações judiciais contra prefeituras que não estão implementando a LDB. Então, você muda, você passa a ter um controle político quando discute orçamento, quando discute a lei orçamentária, você passa a ter um controle judicial. As organizações da sociedade civil, inclusive independentemente do Ministério Público, podem elas próprias atravessarem a rua e propor ações, inclusive o impeachment. Vocês sabem, o prefeito, quando não implementa uma lei, se sujeita ao impeachment. Nós atravessamos a rua aqui, a avenida, e vamos lá pedir a cabeça do prefeito de, sei lá, enfim, Angatuba, no interior de São Paulo, porque ele não está implementando a LDB. Ou seja, precisamos resgatar que, na verdade, o que se trata agora é de uma política educacional. E o direito que se pretende alcançar com esta política educacional é o direito à igualdade. Direito à igualdade, elementar. Ou seja, o que significa? Por que o lançamento de um livro mobiliza a presença de ministro de Estado, de secretário e a Unesco, etc. e tal? Porque o lançamento de livro, ele é uma ilustração de que o Estado, a educação brasileira formal, passa a considerar de maneira igualitária os diferentes marcos civilizatórios que formam a nacionalidade brasileira. Nós precisamos de Constituição, lei, resolução do Conselho Nacional de Educação. Você fala, então nós precisamos respeitar e tratar de maneira igualitária os diferentes marcadores civilizatórios que formam a nacionalidade brasileira. Portanto, é disso que se trata. E eu não vou importuná-los mais com esse português, falando sobre os tratados internacionais. Mas eu quero retomar só um outro preceito original da LDB, de 1996, que é o 78. Porque o 78, em relação à população indígena, ele tem a seguinte redação, redação original da LDB. O sistema de ensino da União, com a colaboração das agências federais, com os seguintes objetivos: proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. Quando eu cheguei, uma professora estava dizendo, na minha escola não tem preto. Ver se eu consigo identificar. E aí, lá, eles acham que não tem que discutir a lei tal. Não é? Ou seja, como esse... Nilma disse com brilhantismo aqui, como se este assunto fosse um assunto particular, fosse uma especificidade, fosse uma coisa que, no limite, é incidental na política educacional. Que está na franja da política educacional. Que o Luiz Alberto lembrava aqui. A ideia de pensar o sistema educacional significa, inclusive, considerar as várias ingerências que o mercado exerce sobre o sistema educacional ao apontar determinadas obras e publicações como intocáveis. E foi por isso que até a Globo teve que mudar a grade de programação dela com um parecer elaborado pela professora Nilma Lino Gomes. O dia que eu li a Folha de São Paulo, até importunei, num domingo de manhã, embora eu sei que ela acorda cedo todos os dias, os pretos têm isso, a gente está sempre achando que tem que fazer jus à abolição, libertário faz tempo, mas a gente tem que trabalhar bastante, tá? Senão, há quem diga, inclusive, que a lei foi assinada lá, então, na dúvida, eu vou trabalhar muito, trabalhar bastante. Então, aí liguei para a professora Nilma, a senhora vê que a senhora está mudando a pauta da Globo. A Globo falou, eu não quero saber de polêmica, negócio do Monteiro Lobato, nós vamos colocar um desenho, mas não queremos saber. Ou seja, o que nós estamos fazendo e propondo não é algo que possa ser, e aí eu passo a dizer, talvez algo nem tão agradável quanto o que foi dito aqui. O que nós estamos lembrando do país é que a educação tem um papel estratégico na construção de uma nova sociedade. Porque as pessoas perderam de vista isso. Como virou mercadoria com a Constituição de 88, você pode ganhar dinheiro na educação, as pessoas perderam de vista essa dimensão. E nós insistimos em lembrar. Mas também, de certa forma, o que eu diria, iniciando aqui a finalização da minha intervenção? Eu diria que nós precisamos cuidar para não subsidiar
os detratores de uma iniciativa política desta envergadura. E como é que nós subsidiamos os detratores de uma iniciativa dessa envergadura? Quando nós, por exemplo, perdemos de vista uma visão sistêmica da matéria. E quando nós, muitas vezes, corremos o risco, pelo nosso entendimento, de reduzir a temática da diversidade étnico-racial na educação à história da África. A história da África. A história da África. Porque vejam que o artigo 26 original da LDB diz, olha, a história do Brasil também tem que considerar a participação dos negros, indígenas, para não falar dos europeus, porque alguém disse aqui que a história geral do Brasil é a história geral da Europa. Não é? Ou seja, não perder de vista que nós também temos a missão de não propor uma leitura empobrecedora do tema, que empobrece a agenda de pesquisa com esta cupidez, né? Esta concupiscência, que são expressões jurídicas, isolacionistas que nós temos, para ficar ali com o olho na lei 10.639. Porque para o gestor nada mais agradável e confortável. Enquanto nós não levarmos em conta isso que a professora Nilma Lino Gomes disse aqui, e tivermos uma noção de que se trata de concretização de um direito constitucional e de política educacional, e ficarmos lá na Lei 10.639, o gestor público vai dizer, ótimo, eu vou continuar gerindo a educação e vocês vão ficar com esse tema lá em algum lugar. Vão ficar lá em algum lugar. Que não é o papel central da educação. Aqui não, querido, aqui são os grandes temas da educação. Não me vê? Essa é uma especificidade de pretos, de índios. Isso arruma uma salinha lá, a Unesco vai dar um apoio para vocês se reunirem e tal, vocês vão ficar lá. Vocês vão ficar lá. Não é? Ou seja, nós precisamos ter noção de que a proposta sem uma consideração sistemática, nós vamos reproduzir no campo da política educacional o mesmo lugar de isolamento que a temática racial historicamente enfrenta na sociedade, na política e na gestão pública. E vamos reproduzir neste campo e vamos perder a riqueza dessas conquistas e o que elas trazem de proposta de mudança para a pedagogia, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, para o financiamento público da pesquisa. Vamos perder de vista isso se cairmos nesta tentação isolacionista, guetizadora. Por fim, eu diria que quando nós pensamos que as nossas crianças devem estudar história de África, ainda agora eu estou lendo um texto sobre educação infantil. Um órgão público fez lá uma produção ampla, rica, sobre educação infantil, orientações curriculares, expectativas de aprendizagem e proposta didática. A questão racial aparece ali em duas narrativas. Uma delas, inclusive, me pareceu pitoresca. São crianças denunciando e combatendo a discriminação racial. Fiquei pensando, como é que um bebê lá no berçário, como é que ele vai fazer? Se ele vai colocar um cartaz, vai usar uma camiseta, vai obrigar a mãe dele a vir aqui na História Geral da África, vai mandar uma carta para o Valtão, pro Valtão mandar os 8 volumes lá para o berçário, porque ele quer ler. Ele quer entender a História Geral da África. Essa é a primeira narrativa. A segunda narrativa é de que a História Geral da África vai melhorar a autoestima das crianças negras. Ou seja, a velha tentativa de culpabilização da vítima pelos problemas sociais que ela enfrenta. Ou seja, a capacidade de formulação que alguns segmentos têm é muito pobre. É muito empobrecedora. Porque não é disso que a gente está falando. É interessante que quando o documento vai falar em educação ambiental, ele diz, o professor tem que desenvolver atividades para falar da importância do planeta, do ecossistema, para que as crianças vão desenvolvendo valores que os façam
compreender a importância do meio ambiente nas gerações futuras. Quando é sobre a questão racial, eles têm que denunciar, combater o racismo, e as crianças negras têm que melhorar a autoestima. É disso que nós estamos. A educação, são essas as possibilidades que a educação tem no enfrentamento desse tema. Eu não preciso ser especialista em educação infantil, nem especialista em educação para saber que não é disso que nós estamos falando. Não é disso. Agora, nós vamos transportando para a política educacional os mesmos pressupostos epistemológicos, para gastar aqui o meu latim, diante de figuras alguns dos autores da minha bibliografia que eu tenho na área educacional, quase todos estão aqui, para usar um pouco o meu latim. Esse pressuposto é o pressuposto que isso é um problema ocasional, incidental, que de vez em quando, numa escola que tem criança preta, acontece um problema, aí eu vou lá e denuncio e combato a discriminação. Ou seja, o pressuposto ainda é um pressuposto que nega o papel estruturante que o racismo tem na organização social, na organização da cultura, na estrutura do pensamento brasileiro. Acho que, no fundo, de fato, finalizando, a proposta é recuperar o racismo e o papel central que ele tem na arquitetura da nossa sociedade. Eu sempre digo o seguinte: eu fui um dos advogados destacados há muito tempo atrás para discutir essa temática da ação afirmativa. Primeiro começou com as leis penais, depois veio o negócio das cotas. E o que eu digo às pessoas? Você pode ter ação afirmativa, como nós já temos hoje nas universidades, pode ter no emprego, você pode ter lei penal contra a discriminação racial. E os Estados Unidos, e só nesta perspectiva os Estados Unidos são um exemplo, porque a ação afirmativa existe no Brasil 34 anos antes dos Estados Unidos adotarem ações afirmativas lá. Os Estados Unidos têm uma experiência bárbara de políticas de igualização de direitos e continuam sendo um país homofóbico, racista e machista. Nós queremos mais do que igualdade de direitos. Os sul-africanos reivindicavam uma sociedade não racializada. E eu fico pensando que eu vou morrer sem ter a oportunidade de ser visto num corredor da PUC de São Paulo, quando eu entro lá com o meu livro, de ser visto como um ser humano. Porque as pessoas logo dizem, é um negão. Eu tinha um programa de televisão, quando o Netinho criou lá a TV da gente, que para minha perplexidade era o programa de televisão com maior audiência da TV da gente. E a gente encomendou uma pesquisa para saber por que o programa fazia tanto sucesso. Porque eu usava gravata e o cara está zapeando ali, aparece um negão de terno. O negão é pastor? Não. O negão enfim, é delegado? Polícia? Não. O negão é polícia? Não. Quem esse negão é? A curiosidade das pessoas. Ou seja, eu não tenho o direito de ser visto como um ser humano. Uma educação para a não racialidade seria uma educação que preparasse as pessoas para lembrar Marx e o nosso passado longínquo. Uma educação que fizesse com que a raça se suicidasse como tal. Talvez isso fosse o ideal. Uma educação que preparasse as pessoas para não visualizarem o outro, a não ser nesta condição básica que nos une a todos, que é a condição humana. E só. Mas talvez isso seja utópico demais. Talvez a gente vá precisar ainda e muito fazer com que a educação possa, no papel estratégico que ela desempenha, transformar as pessoas, transformar valores e fazer com que as pessoas dissociem diferença de inferioridade. Há uma máxima com a qual eu encerro a minha intervenção, que é de um discurso do Dr. Martin Luther King, e que depois foi num discurso importante de posse do presidente Nelson Mandela reproduzido. O presidente Mandela disse o seguinte: as pessoas não nascem odiando, as pessoas aprendem a odiar.
E se nós reconhecemos que a discriminação e a intolerância são aprendidas social e formalmente, este reconhecimento é o passo inicial da vitória para a construção de uma sociedade que as pessoas aprendam social e formalmente a respeitar o outro, por ele ser portador, só por ele ser portador de uma essência ético-espiritual que a Constituição da República denomina dignidade da pessoa humana. Por ele ser uma pessoa humana, independente de qualquer atributo, da sua religião, da sua cor, da sua orientação sexual, ele merece ser respeitado. Esse é o objetivo último, eu acho, desse esforço da Unesco, do MEC, de fazer com que a gente esteja hoje nessa tarde. Muito obrigado.